Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui no segundo semestre de 2021 na UFRPE. Como de costume, a gente sempre tem uma sessão síncrona em que todos estamos juntos na mesma sala virtual e de tempos em tempos gravamos também essas aulas para que as pessoas tenham aí uma reflexão, um pensamento em paralelo às nossas aulas síncronas. Nos últimos encontros, e principalmente nessa última semana, a gente tem discutido um pouco sobre macroeconomia, né? Macroeconomia entendida como os fenômenos que afetam a economia como um todo, né? Tipo inflação, crescimento econômico, a taxa de desemprego, né, de um país de renda média como o Brasil, mas principalmente a ideia de que a economia capitalista, né, a economia de mercado, ela funciona por meio de ciclos, ciclos de expansão e ciclos de recessão. Isso não é um defeito, mas uma característica da economia, tá? Nesse sentido, muitas vezes a gente entende que o papel do gestor da política macroeconômica de um país é tentar suavizar esses ciclos. Ora, peraí, vamos lá. Todo mundo quer que o país cresça, que o país tenha mais emprego, que o país tenha mais negócios, tenha mais bens, que a população tenha mais acesso a bens e serviços. Tá, tudo isso é um objetivo da macroeconomia, fazer com que o país cresça. Mas uma vez que a gente entende que a economia, pelas suas próprias características, está sujeita a momentos de euforia e depois de momentos de pânico, o que a gente gostaria de tentar, quando a gente faz a chamada gestão macroeconômica, né, que o ministro da economia, os demais ministros de um governo ficam lá se debruçando, procurando fazer melhorias no ambiente de negócio e tudo mais, é sempre no sentido de fazer que as flutuações ocorram em torno de uma tendência de crescimento. E que se essas flutuações forem menos acentuadas, ou seja, que a gente não tenha tantos momentos de euforia, causadores, né, do período subsequente de pânico, se a gente tiver suavização, a gente reduzir a amplitude desses ciclos, a gente consegue crescer de uma maneira menos, digamos assim, tumultuada, de uma maneira um pouco mais planejada. Então, a ideia que está por trás de toda essa explicação da macroeconomia é que sim, se a gente pusesse aqui o tamanho da nossa economia, o volume, o ritmo dos negócios, né, que a gente chama de PIB, a gente já falou um pouquinho dessa medida, mas se a gente puser aqui essa medida ao longo do tempo, o que nós gostaríamos é que a gente tivesse claramente uma tendência positiva, ou seja, a economia crescendo, a cada ano que passa, ela sendo capaz de gerar mais bens e serviços para a sua população, mas que as flutuações em torno dessa tendência não fossem tão acentuadas. Então, o objetivo é que, já que não dá para ficar livre dessas flutuações, que elas sejam menos intensas. Se a gente não fizer nada, a tendência é que a economia funcione assim, ó, como se fosse um eletrocardiograma. Cai muito, depois explode lá para cima, depois cai bastante. Então, ainda que a gente tenha uma trajetória de crescimento nesse segundo caso, essa trajetória ela é muito tumultuada, é difícil planejar, é difícil antever o que vai acontecer, tá? Então, o objetivo principal desse estudo, né, e da gestão macroeconômica é tentar promover um processo de crescimento da economia que seja relativamente suave, tá? Que não tenha tantos períodos de euforia é, sucedidos por períodos de pânico. Então a gente explicou aqui um pouquinho a economia, a macroeconomia, relembrou aquela ideia do modelo, né, o fluxo circular da renda, ou seja, que se a gente entender uma economia de uma maneira bem simples, com apenas dois tipos de unidades, de um lado as empresas, de outro lado as famílias sendo proprietárias de todos os recursos produtivos, as empresas alugando dessas famílias esses recursos produtivos, seja terra, seja capital financeiro, seja o trabalho, a força de trabalho. Então,
a empresa aluga tudo isso, realiza bens e serviços e vende para essas famílias. Tá. Se a gente entender esse fluxo circular da renda, a gente percebe que para toda produção corresponde à geração de uma renda. Então, mensurar o fluxo, o ritmo da produção é a mesma coisa que mensurar o fluxo ou o ritmo da geração de renda, tá? É por isso que a medida que a gente vai falar logo em seguida, do PIB, é ao mesmo tempo uma medida de produção e uma medida de renda. Eu dei aqui um exemplo bem rapidinho, só para lembrar. Em sala, a gente comentou sobre a ideia de um vendedor de pipoca, né? Ele tem lá um carrinho, ele faz a pipoca dele, e aí ele vende na saída da escola, vende na saída do culto, vende na saída da igreja. Se ele tem aquele carrinho de pipoca, ele compra milho, compra óleo, compra sal para fazer a pipoca dele. Se ele sai de casa uma vez por semana, ele tem todos aqueles recursos ali, mas ele usa pouco, ele gira pouco. Então ele acaba gerando uma renda pequena. Se um outro dono de um carrinho de pipoca circula 4 vezes por dia, vai para a saída do shopping, vai para a saída da escola, vai para a entrada da escola, vai para todos os cultos, todas as igrejas, se ele gira mais, obviamente ele vai comprar mais milho, vai comprar mais óleo, vai comprar mais sal, mas também vai vender muito mais pipoca. Então, com o mesmo ativo, que é o carrinho de pipoca, ele está girando mais. Ele vai ter uma renda maior e uma produção maior. Tá, então, a mesma coisa funciona para um país, né? Um país que tem o PIB maior é um país que gira, ou seja, que faz melhor uso dos recursos que tem. Tá, então, a gente descreveu aqui o produto interno bruto como o valor de mercado, ou seja, o valor financeiro, de todos os bens e serviços finais produzidos internamente à fronteira, né, dentro do território nacional. Independente se for fábrica alemã, que opera em São Paulo, se for uma fábrica italiana que opera em Pernambuco, ou se for uma fábrica americana que opera na Bahia. Se está aqui dentro do território nacional, entra para a conta do PIB, gera emprego, gera renda aqui dentro, tá? Tá, aí a gente falou um pouquinho sobre a trajetória recente. Então aqui a gente tem os últimos 7 anos aqui da economia brasileira. A gente observa que a gente passou por uma profunda recessão aqui, ó, com muitas barrinhas vermelhas aqui, ou seja, queda no ritmo de produção durante os anos de 2015 e 2016. Boa parte dos trimestres aqui a gente registrou queda no ritmo da economia. E mais recentemente, com a pandemia, a gente teve aqui no primeiro semestre, né, os 2 primeiros trimestres de 2020, quedas muito pronunciadas do PIB. A gente estava trancado dentro de casa, boa parte do comércio não funcionou, então o ritmo de geração de emprego, de renda, de produção caiu bastante. Mas, por sorte, ali para o terceiro trimestre a gente já começou a recuperar, embora ainda não possamos comemorar nada, ainda há muita incerteza. Se a gente amplia essa perspectiva e vê o painel geral, né, dos últimos 20 anos, a gente observa que o Brasil tem passado uma espécie de montanha-russa, né? Então, ao longo da primeira década, ele aprendeu a acelerar o ritmo de crescimento da economia, um pequeno intervalo aqui por causa da crise financeira que começou no final de 2008 e impactou muito a economia em 2009, mas de 2010 em diante a gente viu uma muito rápida desaceleração, né? Com taxas de crescimento mais baixas. A gente não está falando que o país parou de crescer em 2010, é que ele crescia cada vez a um ritmo menor. Então houve uma desaceleração muito forte até 2014, e 2015 e 2016, aí sim, o PIB caiu, né? A quantidade de produto, de emprego que a gente gerou no ano de 2015 foi menor do que 2014, em 2016 foi menor que 2015. A gente ameaçou uma recuperação 17, 18, 19, mas aí a pandemia bateu com muita força em 2020 e o PIB voltou a cair. Então, a gente observa que a trajetória mais recente da economia brasileira é preocupante. Ainda que, se a gente olhar para o painel mais amplo, né, a gente passou aqui 12, 13 anos
com um ritmo de crescimento mais elevado, tá? A gente precisa saber onde foi que a gente errou para a gente tentar retomar uma trajetória de crescimento mais robusto. Antes de fazê-lo, eu gostaria de retornar aqui a uma questão que a gente já discutiu em sala, mas que eu queria explicar mais uma vez, que é a diferença do PIB, que é essa medida mais tradicional, mais utilizada, sobre o ritmo, a velocidade, a eficiência de um determinado país no uso dos seus recursos, e comparar isso com uma outra medida chamada Produto Nacional Bruto. O Produto Interno Bruto, como o próprio nome diz respeito a o que ocorre dentro do território nacional. O Produto Nacional Bruto é uma outra medida, usa outros critérios para somar o que entra nessa conta, que não seja a presença em território nacional. Então aqui a gente vai fazer a soma de todo o faturamento, toda a produção que vem de empresas brasileiras, estejam elas onde estiver. Tá? Mas espera aí, dentro do Brasil é onde estão as empresas estrangeiras, não é isso? Não. A gente também tem empresas brasileiras operando no Paraguai, produzindo soja lá. A gente tem empresas brasileiras operando nos Estados Unidos, produzindo aço lá nos Estados Unidos. A gente tem empresas brasileiras produzindo café em algum outro lugar do mundo. Então, se em vez de a gente somar o volume de produção que ocorre dentro do território nacional, independente da propriedade, né, se é americano, brasileiro, se é chinês, se a gente passar a somar a soma, né, fazer a soma de toda a produção realizada por empresas nacionais, estejam elas onde estiver, aí a gente tem essa outra medida, que é o Produto Nacional Bruto. Tá? Então, para que a gente faz essa conta, gente? Qual que é a ideia aqui? Para o Brasil não faz tanta diferença, tá? Já vou dizer logo. O PIB e o PNB são números semelhantes. A diferença aparece quando um país tem muito mais empresas no exterior do que empresas nacionais no exterior do que empresas estrangeiras internamente. Quando isso acontece, ele quer calcular o PNB, ou seja, o Produto Nacional Bruto, porque empresas de todo o mundo acabam mandando lucro para ela. Né? Então, uma economia igual à economia japonesa, então ela tem um produto interno, né, dentro do território bastante robusto, mas ela também tem fábricas japonesas espalhadas em todo o mundo. E essas fábricas acabam mandando de volta para dentro do país renda dessas operações. Então interessa para saber a riqueza do Japão como que estão indo as empresas japonesas na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, porque elas acabam remetendo lucros para cá, tá? Então, para fazer uma comparação relativamente simples, a gente pode comparar esse produto nacional bruto, né, de empresas nacionais, sejam elas onde estiver, com o produto interno bruto, ou seja, a produção realizada dentro de território nacional. A gente tem uma equaçãozinha aqui, ó. O produto nacional bruto, a gente pega, se a gente quiser calcular, uma das maneiras é fazer assim, ó. Pega o que foi produzido internamente no Brasil, PIB, tá? Agora subtrai aquilo que foi produzido por empresas estrangeiras no Brasil e que acabaram remetendo renda para o exterior, que a gente chama de REE, renda enviada ao exterior. Então, tira do PIB a renda gerada por uma fábrica alemã que está no interior de São Paulo. Tira do PIB a renda gerada por uma fábrica americana que está no interior da Bahia. Tá? Agora, acrescenta nessa conta a renda da Gerdau, empresa brasileira que está lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a maneira de comparar essas duas coisas é falar assim: pega o PIB, tira a renda e a produção gerada por empresas estrangeiras daqui e adiciona a renda e a produção gerada por empresas brasileiras lá no exterior, tá? Então é isso que essa continha aqui está dizendo. Isso é uma conta importante para quem faz contabilidade nacional, mas aqui a gente só gostaria de apresentar o conceito, tá?
E é sempre bom a gente falar um pouquinho também de um outro, assim, só de referência por curiosidade, uma outra conta que se chama Produto Nacional Líquido. Ora, a gente já falou de Produto Nacional Bruto. Qual que é a diferença de bruto para líquido aqui? Gente, olha só, quando você tem lá o carrinho de pipoca girando e tudo, algumas vezes você tem que trocar o pneu do carrinho. Outras vezes você tem que melhorar a boca do fogão, do fogareiro ali, do fogão onde você faz a pipoca. Quando você gasta dinheiro não comprando milho, não comprando sal, não comprando óleo no carrinho de pipoca, mas quando você gasta dinheiro consertando o carrinho de pipoca só para que ele continue a rodar, a gente chama isso de investimento. Tá? E uma parte desse investimento acaba sendo só para repor os danos, a degradação, os estragos, a manutenção do carrinho. Tá? Então, isso também funciona para o país. Tá? Quando o Brasil conserta uma ferrovia, conserta uma rodovia esburacada, ele não está aumentando o número de rodovias, ele está simplesmente eliminando um efeito do desgaste natural daquele ativo. Tá? Então, nesse caso, a gente chama isso de depreciação. Então, quando o país gasta com depreciação, algumas vezes ele não está acrescentando estoque de máquinas, de equipamentos, ele está só mantendo, tá? Então, quando a gente fala desse produto nacional líquido, é uma medida da renda e da produção gerada descontada a manutenção dos equipamentos, das rodovias que a gente tem por aqui. E aí nos dá uma medida de quanto realmente que o país está adicionando de novos produtos e de novas capacidades, certo? Tá. Agora vamos dar uma olhadinha nesse PIB, né, nesse Produto Interno Bruto, sob uma ótica diferente. Até aqui a gente tem falado assim, o PIB é a soma de tudo que está sendo produzido internamente ao longo de um determinado período, né? Pois bem, vamos agora tentar separar, classificar as várias partes dessa produção. E a gente vai fazer digamos assim, uma classificação conforme o uso. Né? Você está produzindo o quê? Não, eu estou produzindo um celular. Tá? E esse celular está indo para quem? Está indo para as famílias, para o cara ficar lá jogando joguinho, falando com a família dele no WhatsApp? Não, não, esse celular aqui está sendo usado por uma equipe de vendas que precisa se articular e tal. Ah, tá, então é um celular que foi comprado por uma empresa. Ah, se foi comprado por uma empresa, aquilo faz parte do estoque de equipamentos da empresa. Aquilo vai entrar na conta nacional como sendo um investimento. Gastou-se aquele dinheiro para que a empresa fosse capaz de produzir mais. Então a gente classifica aquilo como investimento. Ah, mas e se o mesmo celular foi comprado por uma família lá para dar de presente para sei lá, um adolescente que agora já pode ter celular? Pronto. Aí aquela pessoa vai usar para o deleite, para o desfrute, né, para o seu prazer, para colocar joguinho, para falar com as pessoas, para bater papo no chat, para fazer postagem no Insta. Aí não, aí aquilo vai entrar como consumo. A produção e a venda daquele celular vai entrar como uma atividade de consumo. Tá? Então a primeira distinção aqui é qual produção que vai para lazer, né, para desfrute, para o uso das pessoas, e qual produção que vai para gerar equipamentos que, por sua vez, vão gerar mais produção dentro das empresas. Tá? Então a primeira distinção é essa. A parte da produção que vai para consumo, a parte de produção que vai para investimentos, ou seja, a aquisição de bens que serão usados no processo produtivo e vão ampliar a produção no futuro, tá? Uma outra distinção são os chamados gastos do governo. Uma parte do que se produz vai na forma de gastos do governo. Aí tem os salários dos funcionários públicos, tem as obras de restauração, de rodovia, de construção de escola, de construção de hospitais, de compra de vacina, tá? Tudo isso entra como gastos do governo. Isso também vai gerar emprego e renda, também vai girar a economia e é uma parte importante, principalmente de muitas cidades, né? A cidade do Recife, a participação do governo estadual e municipal na economia é bastante expressiva. O que se paga de salário, o que se compra
pelas prefeituras e pelo governo do estado, é bastante dinheiro, então acaba movimentando muito a economia. E existe um último trechinho ali que a gente está chamando ali de, entre parênteses, X menos M. X aqui vem de exportações ou exportações e M de importações. Então vamos entender bem isso aqui, olha, gente. No produto interno bruto, se eu produzir aqui um bem para vender no exterior, foi produzido internamente? Foi. Então entra no cálculo do PIB. Tá? Não tem dúvida. Se eu produzir aqui cacau para vender, para fazer em chocolate lá na Itália, essa produção aqui foi realizada internamente e entra no cálculo do PIB. Então, as exportações fazem parte do PIB. Mas e as importações? Ora, importações, a gente pegou renda nacional e foi comprar algo que estava sendo produzido lá na Argentina, quando a gente compra carne ou trigo. A gente pegou a renda nacional e foi comprar celular que foi produzido lá na China. Então, importações funcionam como se fosse um vazamento de renda. A gente pega a renda aqui e vai comprar algo que gera produção, emprego lá na China. Tá? Então, a gente subtrai do cálculo do PIB. Tá? Porque foi uma maneira que a renda saiu do país. Quando a gente foi comprar produto no exterior, a renda sai daqui e vai movimentar a produção em outro canto. Tá? Tá, então, os componentes do PIB: consumo, investimento, consumo, aquilo que a gente usa para comer, para vestir, automóveis. Um detalhe, tá, gente? Dentro da categoria de consumo, está incluído os gastos com educação. Aí alguém pode olhar para mim e falar assim: peraí, professor, educação, isso daí não é exatamente lazer, né? Educação, a gente ganha conhecimento, a gente depois vai para o mercado de trabalho com esse ativo, né? Com essa capacidade. É verdade, né? A educação tem um caráter muito mais parecido com um investimento no seu futuro do que um deleite, um prazer. Mas esse é o padrão internacional. O sistema internacional de contas, né, que o Brasil também adota, chama os gastos de educação, os gastos de saúde, né, que são parte dos serviços, como se fossem consumo, tá bom? Tá. Então, a primeira categoria e mais importante, a maior parcela do PIB, são os gastos de consumo. A gente pode fazer uma distinção aí entre bens chamados duráveis, aqueles que a gente compra e que rendem serviços para nós por muitos anos, como é o caso de um automóvel, e a gente também tem os bens chamados não duráveis, que é a comida, que é a roupa. A gente compra, usa algumas vezes, ela acabou, ela se desgasta, a gente compra a comida, come, ela acabou, tá? Então tem consumo durável, consumo não durável, e tem essa parte toda de serviço. O consumo, gente, é a maior parcela do PIB, tá? Então, aqui que a gente estuda ciências do consumo, deve sempre se lembrar. O consumo faz parte da maior parte, é a maior parte do PIB. Então, a gente vai lembrar que o que acontece com o consumo provavelmente acaba acontecendo com o PIB de maneira geral, porque ele é o maior componente. O segundo componente, que a gente chamou aqui de investimentos, né? Aquela compra de máquinas, equipamentos para ampliar a produção no ano seguinte. Então, se uma empresa foi lá e contratou um torno mecânico novo, se uma empresa foi lá e comprou um veículo para sua frota para fazer entregas, se uma empresa foi lá e montou um galpão industrial para fazer produção ali, tudo isso entra como investimento, tá? São equipamentos, capacidades que vão ampliar a capacidade da empresa de produzir mais no futuro. Aí o terceiro, gastos do governo. No Brasil são bastante grandes, tá? E o último é essa renda de exportações e importações. O quanto que as exportações superam as importações. Se a gente tem ali as exportações grandes, né, como é o caso do Brasil, e maior do que o conjunto que o Brasil compra do exterior, então, na sua relação com o exterior, né, o Brasil exporta mais do que ele compra de fora. Então, o efeito das transações do Brasil com o exterior é positivo. A gente manda mais produtos lá e recebe renda de fora para cá
do que a gente compra produto do exterior, né? Se a gente comprasse mais do que a gente vendia, era como se, no geral, o Brasil tivesse enviando renda para o exterior, tá? Como a gente exporta mais, a gente vende lá fora mais do que a gente compra, então, no frigir dos ovos, o Brasil está recebendo mais renda do exterior do que enviando renda ao exterior, tá? Tá, então essa continha aqui que eu estou mostrando para vocês é uma identidade, não é uma igualdade. Qual que é a diferença disso? Uma identidade é algo que é verdadeiro por definição. O que significa isso? A gente primeiro pega o PIB, depois sai classificando. Então não tem como essa conta não fechar. Cada dispêndio que a gente vê, cada transação que a gente vê na economia, a gente vai jogar em uma dessas categorias que estão aí, dessas 5 categorias. Então vai dar certo a conta. O lado direito e o lado esquerdo sempre vai dar certo, tá? Por quê? Porque é uma definição, não é simplesmente uma soma simples. Tá, vamos dar uma olhadinha um pouquinho aqui no perfil de cada uma dessas categorias, tá, gente? Pessoal, o consumo das famílias, né? O consumo, as pessoas, como elas compram, como elas contratam serviços e tal, essa é uma categoria, como eu disse para vocês, que é a maior parcela do PIB. Mas ela não flutua tanto. Como assim não flutua tanto? Bom, gente, quando a nossa renda cai, a gente acaba tendo que comprar um pouquinho menos e tal. Mas isso não são flutuações tão fortes, por exemplo, como as que acontecem nos investimentos. Olha aqui, ó, só para vocês terem ideia. Naquela recessão de 2015 e 2016, que a gente mencionava agora há pouco, a renda das famílias, o consumo das famílias caiu 3,2, 3,8. Nesse mesmo período, olha os investimentos, olha, caiu 13,9% e 12,1%. Quando a economia voltou a crescer um pouquinho, o consumo das famílias subiu 2%, 2,4%, 2,2%. Olha os investimentos, 5,2%. Então, os investimentos tendem a flutuar muito mais intensivamente do que o consumo. O consumo tende a ser um pouco mais suave, porque as pessoas têm hábitos, né? Quando falta renda, a gente vai lá, pede um pouquinho emprestado para manter o nosso padrão de vida. Quando sobra renda, que é muito raro de acontecer, a gente vai lá e poupa para no dia que faltar. Então a gente tenta, cada um de nós e coletivamente, as famílias tentam suavizar para manter o mesmo padrão de vida, tá? No caso dos gastos do governo, essas flutuações também são pequenas, o governo tem muito compromisso e, se ele precisar, ele se endivida para fazer esses pagamentos. E os investimentos, como eu falei antes, são esses que flutuam de uma maneira bem mais intensiva. Por que isso, gente? Porque os investimentos são dependentes muito de expectativas. Se você acha que o país vai mal, todo mundo para de comprar máquinas e equipamentos, demite, fica quietinho ali, às vezes até opera na fábrica com capacidade ociosa. Demite uma parte dos empregados e fica com a máquina parada. Senão eu vou gastar dinheiro, rodar essa máquina, comprar insumo, gerar produto que depois eu não vou conseguir vender? Não, então é melhor deixar a máquina ociosa ali um tempo. Por outro lado, quando a economia está animada, está entusiasmada, as pessoas gastam muito, falam, beleza, eu vou dobrar a fábrica, vou contratar e tal. Então, os investimentos são muito sensíveis às expectativas, à nossa visão sobre o futuro. E como elas mudam toda hora, a gente acaba tendo uma maior variação, tá? Então, a gente observou aqui que os investimentos são os mais voláteis, esses que flutuam mais. A maior participação no PIB é a do consumo. Consumo é aquela parcela do PIB que constitui 65%, às vezes até 70% de todo o PIB. Tá? Em países como os Estados Unidos, o consumo bate 70% do PIB. No Brasil é 68%, 67% do PIB. Em países mais poupadores, como é o caso do Japão, o consumo é menor. Vai ali para 60% do PIB, 62% do PIB, tá? No caso dos investimentos, infelizmente, a parcela da produção total que o Brasil dedica para investimentos é relativamente pequena. O Brasil dedica do PIB
a aquisição de novas máquinas e equipamentos apenas algo em torno de 15, 16% do PIB. Isso é relativamente pouco. Quando o Brasil crescia muito, nos anos 70 e tal, quando o Brasil teve um ritmo bem acelerado de crescimento, essa proporção dos investimentos, como componente do PIB, já chegou a 23, 24%. Na China, no meio de uma ditadura lá, que crescia muito rapidamente, a proporção do investimento já ultrapassou 30% do PIB. Então, é como se você falasse assim, eu tenho que escolher se vou produzir comida e roupa para a população ou se vou produzir mais guindastes, mais tratores para construir mais rodovias. Então, num país democrático, a gente acaba pensando na população e fala, não, deixa eu garantir a população, que depois eu vejo o que dá para ampliar de guindaste, de máquina de equipamento. Numa ditadura, um ditador pode falar assim, que se dane a população, pode morrer de fome aí, mas o seu neto vai ser rico. Eu vou comprar máquina, equipamento, vou ficar rico e depois eu vejo como é que eu trato da população, tá? Então, ditaduras fazem muito isso. São capazes de esmagar o consumo das famílias, fazer as famílias da geração atual sofrerem muito, prometendo que um dia essa prioridade dada a máquinas e equipamentos vai se reverter em benefícios para a população, o que nem sempre acontece, tá? Só para terminar aqui essa nossa explicação, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre uma outra forma de dividir as categorias do PIB. Se no primeiro caso a gente falou do uso daqueles bens e serviços, destino final, que a gente chama de demanda, agora a gente vai falar o PIB sobre a ótica da oferta, ou seja, de onde vem a produção, de quais setores que são os geradores daquela produção. Aí a gente tem basicamente três. A gente tem o agronegócio, a gente está vendo que o agronegócio aqui tem flutuações bastante acentuadas, um ano cresce muito, o outro ano cai muito, depende muito do clima. A segunda categoria é a indústria, e a indústria no Brasil sofre porque tem uma concorrência muito dura frente a produtos estrangeiros, e o Brasil também tem uma péssima tradição de colocar muito imposto sobre produtos industriais. Então a gente está vendo aqui que a indústria vem caindo, dificilmente consegue um ano positivo. E por fim, serviços. Então, agronegócio, indústrias e serviços. Aí os serviços entra tudinho, entra desde da pedicure e manicure do bairro até serviços mais sofisticados como consultoria, serviços de TI, enfim, um monte de serviços médicos, de saúde. Tá? Então, desses três, o maior é o setor de serviços, tá, gente? A gente vive em economias chamadas pós-industriais. A maior parte da produção é gerada em empresas que são empresas prestadoras de serviços, tá? A maior parte da renda, do emprego, do valor de um país é gerado no comércio, é gerado na prestação de serviços de saúde, na prestação de serviços de educação e tudo mais, tá certo? Tá, é isso. Eu vou parar por aqui e no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre PIB real e PIB nominal, que é quando a gente tenta fazer essa conta descontando o efeito da inflação. Imagine se a gente vai somar o valor financeiro de tudo que está sendo produzido, se de um ano para outro o preço subiu, quando a gente soma, pode parecer que o valor ficou muito maior. Mas se a gente for ver as quantidades, pode ser que tenha sido a mesma, que a soma ficou maior por causa dos preços maiores. Então a gente vai falar um pouco disso sobre PIB real e PIB nominal, e uma medida de quanto que a economia está de fato crescendo, descontando os efeitos da inflação, tá? Eu vou parar por aqui, deixo meu abraço para todos, espero que nos vejamos ainda essa semana. Até mais, tchau, tchau.